Olá, crianças! Vamos dar continuidade às nossas histórias bíblicas no Novo Testamento e desta vez nós vamos aprender sobre o ensino de João Batista. E os textos base utilizados na elaboração dessa história foram tirados de Mateus 3, versículos de 1 a 10 e também Lucas 3, versículos de 1 a 14. Quando nós falamos sobre o anúncio do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também aprendemos que um anjo do Senhor apareceu para Zacarias. E o anjo disse a Zacarias que a esposa dele, Isabel, teria um filho e eles colocariam o nome do filho de João. E naquele momento, Zacarias não acreditou naquilo que o anjo tinha dito, né? Na verdade, ele duvidou. E o anjo disse que por causa dessa dúvida que ele teve, ele iria ficar mudo e só voltaria a falar depois que o filho dele nascesse. Então, João veio ao mundo e foi celebrado com muita alegria por seus pais e seus familiares, porque foi um verdadeiro milagre, né? Em primeiro lugar, porque uma mulher idosa, Isabel, né, ela deu à luz a um filho. E em segundo lugar, porque a promessa era que esse filho ele teria um papel muito importante no reino de Deus antes do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 1, os versículos 65 e 66, é dito que todos aqueles que ouviram falar acerca do nascimento de João Batista, eles ficaram admirados e ficavam se perguntando: quem será esse menino quando ele crescer? Bom, vocês já ouviram falar que quando um rei vai visitar um determinado lugar, é muito comum que uma comitiva, um grupo de pessoas vão antes, né, com um mensageiro oficial, tanto para anunciar a chegada desse rei, como também para fazer os preparativos para aquela chegada. E foi exatamente assim que aconteceu em relação a João Batista, né? Quando ele foi enviado para preparar um povo para o Senhor, como o anjo disse em Lucas, no capítulo 1, versículos de 15 a 17. A profecia acerca de seu nascimento era que ele seria aquele que iria preparar o caminho para o Senhor. João Batista, então, ele nasceu e cresceu, né, na mesma época de Jesus. A diferença era de poucos meses. E quando ele se tornou um homem, Deus o separou para um trabalho muito especial, o trabalho de anunciar a chegada do reino de Deus. Ele começou o seu trabalho no deserto da Judéia. E você sabe o que é um deserto, né? Mas é muito comum quando a gente pensa na palavra deserto, vem logo aquela imagem do deserto do Saara, né? Aquelas dunas de areia, muito sol quente. Mas a palavra deserto, ela também tem aquela ideia de indicar um lugar um pouco habitado. O deserto da Judéia era um lugar com poucas vilas e também era afastado dos campos e dos vinhedos, né, as plantações de vinha, como em outras partes. Também era um lugar seco, com poucas árvores. Vocês veem aí uma foto atual do deserto da Judéia. E ele ficava perto do Mar Morto, né, e também do Rio Jordão. Foi exatamente lá que João começou o seu ministério, e a palavra ministério quer dizer serviço, né? Então foi lá que ele começou o seu trabalho. João começou a pregar, ensinando que as pessoas deveriam se arrepender de seus pecados, porque estava próximo o reino dos céus. Mateus 3, versículo 2. E ele também batizava as pessoas, né? Batizando essas pessoas usando água, o que simbolizava
que a pessoa estava arrependida e que ela queria fazer parte do povo de Deus, do reino dos céus. Por isso, João começou a ser conhecido como João Batista, né? É como se as pessoas estivessem dizendo João, aquele que batiza. Então, João Batista. O profeta Isaías disse o seguinte acerca de João Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3, versículo 3. João se vestia com roupas feitas de pele de camelo, de pelo de camelo, melhor dizendo, e também usava um cinto de couro. E a alimentação dele era bem esquisita. Ele comia gafanhotos com mel. Isso é muito surpreendente. Deus nem sempre faz as coisas da forma como as pessoas esperam. Muitos, quando ouviram que João seria grande e que seria cheio do Espírito Santo, provavelmente esperavam a chegada de um príncipe com roupas belas, cheio de empregados servindo ele. Mas Deus mostrou que a honra e a riqueza do reino de Deus, do reino dos céus, não é da forma como as pessoas na terra pensam. Ele já mostrou isso no nascimento do nosso Senhor Jesus, né? Quando ele nasceu numa manjedoura, quando pessoas bem simples vieram para prestigiar o nascimento do nosso Rei e Salvador. E agora, o mensageiro que foi enviado para preparar o caminho do reino e para preparar um povo para o Senhor, ele se vestia de maneira simples, ele se alimentava com comidas simples e ele vivia também num lugar bem simples. Mas as pessoas começaram a se interessar pelo ensino de João Batista. E elas vinham de muito longe, de diversas partes, para ouvir o ensino dele e também, confessando seus pecados, elas eram batizadas. Mateus 3, versículos de 5 a 6. Eram pessoas de toda a região da Judéia, habitantes de Jerusalém e das regiões da vizinhança do Jordão. João Batista, ele percebeu que no meio daquela multidão de pessoas que vinham ouvi-lo pregar e que vinham também ser batizadas, existiam alguns líderes religiosos daquela época, os fariseus e os saduceus. E para esses líderes religiosos, João usou palavras bem duras, porque ele sabia que esses líderes, eles já se consideravam pessoas salvas, pessoas muito boas, porque eles eram judeus e porque eles eram descendência de Abraão. Então eles acreditavam que não precisavam de nada para ser salvo. Então João disse que eles precisavam mostrar frutos de arrependimento, né? Precisavam mostrar por meio das ações deles que eles realmente são pessoas arrependidas de seus pecados e que querem servir a Deus, né? E se eles não mostrassem esses frutos de arrependimento, a mão do Senhor iria pesar sobre eles, eles seriam disciplinados. Esse era o resumo do ensino que João Batista direcionava para esses líderes religiosos. As pessoas ouvindo isso, então elas começaram a se perguntar: o que é que nós devemos fazer para receber essa salvação, para viver na realidade desse reino de Deus? E aí João respondeu a cada um daqueles grupos, né? Mas em resumo ele disse: vocês devem viver uma vida de amor e generosidade, compartilhando com aqueles que necessitam roupas, comidas. Vocês também precisam ser honestos em seus trabalhos, não cobrando mais do que é justo, não maltratando as pessoas, nem mentindo e ficando satisfeito com o salário que foi combinado, que seria pago para vocês. Lucas 3, versículos de 10 a 14.
E em Lucas 1, nos versículos 16 e 17, o anjo do Senhor disse a Zacarias, pai de João Batista, que João Batista, no seu trabalho, iria converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. E converteria o coração dos pais aos filhos, e fazendo os desobedientes se arrependerem e andarem num caminho de justiça. Aqui, nessa história, nós já vemos um pouquinho do começo disso. As pessoas estavam aprendendo o caminho do arrependimento, que significava deixar de cometer pecado e mudar a sua direção em direção a uma vida de amor e de obediência a Deus e também de amor ao próximo. Esse é o caminho do reino que estava sendo introduzido ali. O caminho para o início dos trabalhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele caminho já estava sendo pavimentado e preparado para a sua chegada. Nós vamos aprender isso um pouco mais, a partir das próximas histórias, quando nós já vamos iniciar falando sobre o batismo de Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe. Vamos agora para algumas perguntas para ajudar na reflexão e na fixação do entendimento daquilo que foi ensinado nessa história. Então, a primeira pergunta: em qual região João Batista começou o seu trabalho? Segunda pergunta: por que o nome de João era João Batista? E terceira pergunta: o que João ensinava às pessoas? E o nosso último slide, com a lista do material que a gente utiliza. Então, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima história.